Portanto, o Atlético é o líder e o líder é o nosso assunto a partir de agora no Bom Dia Fox. Boa, galera. Tá tweetando desde cedo. Torcida do Galo marcando presença aqui no Bom Dia Fox. É hora então de falar do líder, do Galo. Porque lá no Clássico Mineiro teve expulsão, teve vitória magrinha e confusão fora das 4 linhas. Infelizmente, o Diego Bertozzi estava lá e vai trazer todos os detalhes pra gente. Fábio e 10 reservas num clássico e ainda dentro do Horto, nada que preocupe a torcida celeste. As eliminações recentes fazem o atleticano ter saudade do passado. Bom para esta comerciante. Depois de 2 eliminações em 8 dias, o atleticano tem saudade desse tempo aqui, ó. São Vítor fazendo aquela defesa contra o Tijuana, Taça da Libertadores, Taça de Campeão da Copa do Brasil. Uma sessão nostalgia aqui, né? Vamos ver, né? Torcendo pro Galo aí, né? Campeão. O momento não é dos melhores, mas na arquibancada o Atlético encontra apoio, inclusive para o lateral Emerson. Aos 19 anos, o ex-jogador da Ponte Preta estreia pelo Galo justo no clássico e de cara recebe um cartão amarelo pela falta em Raniel. Mas depois o estreante encaixa um cruzamento para Ricardo Oliveira. Em vez da cabeça, ele bate com o ombro na bola. Do lado de fora do estádio, o mexidão está bem temperado. E o clássico ganha um novo ingrediente quando sai o cartão vermelho para Mancoejo. Com 1 a menos, o Cruzeiro ainda dá trabalho a Vítor. Mas o Atlético consegue fazer o que faltou no resultado. Para variar, Roger Guedes. 5 gols nas últimas 5 rodadas do Brasileirão. Por pouco, o Ricardo Oliveira não faz o segundo. O placar mínimo basta para renovar o horizonte de um time que agora só tem o Brasileirão pela frente. Hoje a gente chega no nosso 9º jogo de invencibilidade, a equipe vem tendo uma evolução, uma forma segura de jogar. Só que em uma semana acabamos saindo de 2 competições, infelizmente, principalmente essa da Copa do Brasil, que a equipe sentiu muito. Mas é levantar, continuar trabalhando, vencer um clássico é sempre muito bom. A vitória foi construída desde o início do jogo. Desde o início do jogo a gente foi para cima, a gente teve mais posse de bola, teve maior número de finalização, muito mais oportunidades claras de gol, né? As chances reais ali. Então ela foi construída no empenho do time coletivamente. Na hora da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, microfone desligado, cadeira vazia. Foi um protesto da Raposa pela forma como o clube alega ter sido tratado pelo Atlético, aqui na Arena Independência. No Twitter, o Cruzeiro postou as fotos dos camarotes escolhidos pelo Atlético para acomodar a diretoria celeste. Repare que torcedores do Galo estão próximos e que os seguranças fazem uma barreira. Na rede social, a Raposa alegou que foi uma atitude covarde do presidente do Atlético e que lutadores de uma torcida organizada do Galo também estavam ali. Sobre estas alegações do Cruzeiro, nós procuramos o Atlético. A assessoria de imprensa do clube informou que o Cruzeiro pediu camarotes maiores e que estes ficam apenas naquele espaço próximo a torcedores atleticanos. Diego Bertozzi, direto da Arena Independência, para os canais Fox Sports. Bom, esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa confusão, a diretoria, onde a diretoria do Cruzeiro foi colocada no Horto. A gente fala daqui a pouquinho porque tem sonora dos personagens, né? Alguns personagens falaram sobre isso. Eugênio, futebol. Vamos falar desse clássico, um Cruzeiro com um mistão, né? Já que a sequência... Mistaço. Um mistaço. A sequência pesada tem o Racing pela frente, mas que, curiosamente, depois que perdeu um jogador, levou muito perigo ao Galo, mas não conseguiu aproveitar. Aí o Galo tá no Horto, fez o dever de casa. Primeiro, rapidinho, vamos voltar quinta-feira. Crise no Atlético, né? Eliminado da Copa do Brasil, tinha sido eliminado da Sul-Americana, aquelas declarações do presidente. Hoje, segunda-feira, Atlético líder do Campeonato Brasileiro, pode ser campeão, não pode? Como é que é? O futebol te permite, assim, 2, 3 dias, dar uma virada tão grande. Bem, sobre o jogo, o Cruzeiro optou por reservas. O Atlético foi o time que propôs o jogo quase que o tempo todo. Sim, a entrada do Arrascaeta no segundo tempo deu uma melhorada no Cruzeiro, o time estava bem no início do segundo tempo, teve a expulsão do Mancoejo, ainda assim a coisa funcionou. Aí o Thiago Largue fez uma mexida importante no time, né? Ele colocou o Otero no time, fixou um pouco mais, liberou um pouco mais o Elias para trabalhar pelo meio, e aí o Galo retomou o controle da partida.
depois da expulsão do Mancoejo, é verdade. E a partir daí começa a criar jogadas por dentro, uma delas a jogada que origina o gol, belíssimo gol, uma tabela, primeiro do Elias com o Casares, depois passa pelo Ricardo Oliveira, Roger Guedes, até a bola chegar no fundo da rede. O Atlético jogou melhor que o Cruzeiro como um todo, que depois do gol não teve forças para buscar uma reação e mereceu o Atlético ganhar o clássico. Com isso, foi a 13 pontos e abriu 2 de vantagem. É essa algo questão... assim, são só 2 pontos, mas na sexta rodada, em que está todo mundo embolado, Eugênio, 2 pontos próxima rodada é Atlético e Flamengo. Flamengo, que até essa sexta rodada era o líder do Campeonato Brasileiro. Se o Atlético vencer o Flamengo, vai jogar em Belo Horizonte, enfim, é um resultado natural, normal. O Atlético pode abrir já no Flamengo, que até ontem estava disputando liderança, pode abrir 5 pontos na ponta. Tem que pensar só no saldo de gol. Se o Flamengo reduzir essa vantagem, o saldo de gol... Não, o Flamengo se vencer, passa o Atlético em pontuação. Mas estou dizendo, se o Atlético vencer o Flamengo, hoje a diferença de 2, ela sobe para 5. Para você ver a situação confortável que esse jogo pode proporcionar ao Atlético. Né? O Atlético tem que focar muito nesse jogo. A gente está vendo aqui, 13 pontos. Se vencer, vai a 16. Né? Agora, Flamengo não. Flamengo, se vencer, vai passar, vai recuperar a liderança. Mas é um jogo já fundamental, já na sequência do Campeonato Brasileiro. Muita rivalidade, Galo e Flamengo. Eugênio, o que você está projetando aí? É um jogo interessante. Né? O Galo agora, pelo fracasso das outras competições, está focado só em brasileiro, leva uma certa vantagem em relação aos outros times. Eu diria que muita, então, né? Flamengo vai agora à Argentina. Flamengo vai até Buenos Aires jogar só com o River Plate, valendo o primeiro lugar do grupo. Aí no Brasileiro joga desfalcado por conta do... Tem os problemas das expulsões, das lesões, né? Porque o Flamengo não vai ter Juan e Hever por algum tempo. Ainda teve o Cuéllar expulso. Acho que o Cuéllar foi expulso no lugar do Everton Ribeiro, mas aí são outros 500. Então, é um outro problema que o Atlético não vai ter. O Atlético deve contar com a volta do Gustavo Blanco, que é um jogador importante, não atuou no último sábado e vai um pouco mais encorpado. Só que cada jogo tem a sua história, não é garantia de que o Galo vai ganhar o jogo mesmo atuando em casa. Eu não vejo ninguém disparando nessa reta inicial do Campeonato Brasileiro, não. Acho que vai ser esse bolo que a gente está vendo ali até a 12ª rodada. E isso é quase que um campeonato dentro do campeonato. Vai em bloco, porque depois vem Copa do Mundo, para um mês, aí vem janela de transferência, sai um monte de gente, chega um monte de gente, começa uma outra competição a partir do final de julho e início de agosto. Então, é importante você dar uma arrancada boa. Mas eu não estou vendo ninguém com potencial para disparar na frente agora. Acho que a gente vai ter esse bolinho ali. O Galo vai poder aproveitar que daqui até a parada para a Copa são 6 jogos. Desses 6 jogos, 4 o Galo disputa dentro de casa. E aí é tentar fazer valer a força do Horto, o fator casa, que ontem ele soube aproveitar com o seu principal adversário. Porque um deles é contra o América Mineiro, que joga no Horto. Mas aí com a torcida do América, né? Sim. Mas tá ali no ambiente. Tá no ambiente. Bom, sobre as reclamações do Cruzeiro Esporte Clube a respeito do tratamento recebido na partida deste sábado, cabe informar. O Atlético atendeu a todas as solicitações do clube visitante, seja nos camarotes destinados à sua diretoria e convidados, seja na segurança reservada a eles. Lamentamos que o Cruzeiro tenha optado pelo ataque verbal ao presidente do Atlético Mineiro, o chamando de covarde, quando os verdadeiros covardes são os que acobertam torcedores que agrediram nossos atletas, além de diversos transtornos ocorridos na final do Campeonato Mineiro no Mineirão. Vale ressaltar que prezamos sempre pela segurança das equipes visitantes, não havendo qualquer ocorrência que desabone nossa conduta e, assim sendo, não havendo um incidente sequer. Reputamos as reclamações do rival com um mero choro de perdedor. Essa é a nota oficial do Atlético Mineiro que a gente está acompanhando na tela. Eugênio, eu confesso que me preocupa esse tom da nota do Atlético, porque eu acho que bota mais pimenta na rivalidade e na polêmica. Quando os dois clubes, quando essas duas instituições deveriam se unir para combater qualquer tipo de situação, né? Todo mundo quer ver Mineirão, por exemplo, com 2 torcidas novamente. E isso aí só joga contra. Não vejo como um choro de perdedor, a gente viu nas imagens. Quando soldados da Polícia Militar são obrigados a se destacar para um determinado setor do estádio, camarote, é porque ali não existe segurança. Ali existe algum risco. É lamentável que seja assim, muito triste.
A rivalidade deve ocorrer apenas dentro das 4 linhas e na bola, sem agressões entre os jogadores. Ali é o jogo, vamos disputar uma partida de futebol. E fora das 4 linhas, as diretorias devem dar o exemplo às suas torcidas de cordialidade, de companheirismo, de espírito esportivo. A minha interpretação da nota do Atlético é de que isso foi um troco pelo que aconteceu na final do Campeonato Mineiro. Pois é. É simplesmente isso. Ao invés de chegar e conversar, vem cá, vocês acham que foi certo por aqui? Vamos ver que da próxima vez não seja dessa forma? Não. Eles vão e criam uma situação similar para a diretoria do Cruzeiro no primeiro jogo seguinte. É muito triste que seja assim. Futebol profissional não é isso. O dirigente é amador, é apaixonado pelo seu clube, mas ele, antes de tudo, deve ser apaixonado pelo seu semelhante, pelo ser humano, pelo seu irmão que está ali, independente da cor da camisa que ele veste. Perdeu a chance de mostrar o quanto é grande, né? O Atlético separando um espaço bacana e falando, olha, não precisamos fazer o que fizeram conosco no Mineirão. Numa boa, antes de começar qualquer campeonato, o Corpo de Bombeiros, ele vistoria, né? Ele faz uma vistoria dos estádios para poder ali dar ou não a possibilidade de utilização daquele espaço, né? Por que não, quando você tem um jogo desse que oferece risco de segurança, a polícia militar não escolher o setor que é melhor proteger o visitante? Porque quem tem que fazer a segurança ali no caso é a polícia, mas né? É um grupamento de estádios que faz essa segurança. Iria imaginar que no camarote não teria segurança. Mas é esse que eu tô... Porque quem imagina que vão colocar a torcida organizada? Não, e outra coisa... Onde passa na cabeça que um pedaço da torcida organizada vai estar ao lado... De um camarote. De um camarote. E outra situação, gente, que aí vai... aí já batendo nas nossas leis, na nossa Constituição, enfim. Ali o Marcelo Djan faz uma acusação gravíssima. Um torcedor identificado como ter participado de um assassinato, condenado da justiça. Como é que um condenado da justiça não está preso e está no estádio de futebol? Tem muita coisa errada. Lá em Minas Gerais o assunto o futebol foi deixado de lado já, é a rivalidade. E esses problemas extra-campo estão ganhando cada vez mais espaço, mas é um assunto de polícia. Bom, vamos voltar a falar de futebol, porque no Maracanã